Muito bem, queridos, vamos então continuar recapitulando um pouquinho o verso de número 14 e o verso de número 15. Diz assim a parte B do verso 14: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que quer dizer esse império da morte, né? O que Jesus veio, nós vimos através da reflexão anterior que Jesus ele tratou, ele foi estabelecido pelo Pai nos céus, ele veio, sofreu as aflições na terra e não somente essas aflições, mas ele perdoou os nossos pecados, pagou com o preço de sangue, ele morreu, diz a palavra, ele foi além porque ele foi tratar com o império das trevas. E o que significa esse império, né? Qual é esse império das trevas, da morte, que se refere ao próprio diabo, e diz aqui. Então nós vemos quando o império da morte. Então nós vemos quando o verso 15 começa a detalhar para nós o que significa esse império que Jesus veio tratar, né? Verso 15 diz: e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus então, ele veio não somente perdoar os nossos pecados, mas preparar para nós uma determinada proteção espiritual em respeito ao império da morte, o medo da morte, ou seja, esse medo da morte, que ele vem fazendo com que todos sejam sujeitos à escravidão, né? O que significa quando diz o versículo: livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão? O que significa esse medo da morte, né? Tem pessoa que tem medo da morte física, realmente existem pessoas que têm medo da morte física, mas Jesus não está se referindo apenas ao tratar dele com a morte física. Jesus está se referindo a todo tipo de morte. Existe a morte espiritual, existe a morte emocional, a morte sentimental, existem vários tipos de morte. E esse tipo de morte, ele faz com que toda a vida esteja sujeita à escravidão. O medo, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu fico ligado àquilo ali, né? Porque há um medo que me liga a uma escravidão. E Jesus veio tratar a respeito disso, a respeito desse medo que escraviza a todo o interior humano. Então Jesus veio livrar a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus veio livrar-nos deste medo desta morte, ou seja, independente das circunstâncias, dos resultados que nós temos, nós dependemos agora do resultado que Cristo determina sobre nós. Nós dependemos do resultado que Jesus, por seu amor, ele vai nos socorrendo, trazendo o seu fruto, o fruto da sua vida, da sua palavra, aos nossos corações. Então nós passamos a viver uma vida ligada ao amor do Pai, ao amor de Deus pelo próximo em nossas vidas. Não há mais o medo de morte alguma, porque somos dependentes do trabalhar do Senhor aos nossos corações. Amém? Então que nós possamos nos firmar nesse trabalhar de Jesus em nossa vida. Ele nos livrou de qualquer medo da morte e nos firmou na sua obra, nos firmou no seu controle. Nós não saímos aí realizando qualquer coisa porque agora não existe mais medo, não. Nós somos pessoas nós somos filhos que estamos sujeitos à vontade de Jesus, ao plano de Jesus. Nós estamos debaixo da obra de Jesus. O nosso interior está debaixo da ordenança de Jesus. Mas na confiança e na perseverança de que tudo que nos vier, Ele tem um plano e Ele realiza o seu operar de forma maravilhosa para o bem de todos aqueles que creem e confiam nele. Amém? Que Deus te abençoe e que nós tenhamos um ótimo dia neste amor
que nos une na liberdade com que Jesus nos deu, tirando todo o medo e nos levando para a vida eterna em abundância. Deus te abençoe, um forte abraço.